Olá, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje eu convido você para o estudo no primeiro capítulo deste maravilhoso, emocionante livro de Ruth. O tema de nosso estudo hoje no primeiro capítulo, a providência divina nas provações da vida. Um capítulo fantástico, emocionante e com ensinamentos profundos para cada um de nós. Nesta vida, todos nós passamos por momentos bons, felizes, mas também passamos por momentos de tristeza e angústia. Muitas vezes somos surpreendidos por perdas e tragédias difíceis de suportar, mas é preciso enfrentá-los e buscar, com a ajuda de Deus, superá-los. O pequeno livro de Ruth nos apresenta uma incrível e emocionante história de Noemi e sua família, enfrentando grandes provações, e mostra sua nora Ruth, que era moabita, demonstrando um amor e lealdade dignos de exemplo para cada um de nós. Quais são os ensinamentos que o capítulo 1 nos traz? O capítulo retrata temas de lealdade e devoção à medida que o compromisso de Ruth com Noemi a leva a deixar sua terra natal e acompanhar a sogra e viúva a Belém. Ruth 1 prepara o cenário para a jornada deles e o desenrolar de uma narrativa que irá acabar demonstrando o poder da lealdade, abnegação e a providência de Deus em meio a circunstâncias desafiadoras. Esta é a introdução e já nos traz um resumo do capítulo 1, deste primeiro capítulo, com as suas emocionantes narrativas e circunstâncias. Vamos agora considerar os comentários, os versículos. Vamos à análise dos versículos deste capítulo. O livro de Ruth não é um romance, tá? Mas a história de amor reverente de uma jovem viúva pela mãe de seu falecido esposo. O tipo de amor demonstrado por Ruth é o mais puro, altruísta e extraordinário. O relacionamento entre sogra e nora é tema de muitas comédias hoje em dia, não é verdade? Mas entre Ruth e Noemi houve um relacionamento de natureza bem diferente. A nora Ruth mostrou uma devoção que revelava os belos traços de caráter tanto dela quanto de Noemi, rompendo com todos os laços familiares e étnicos para acompanhar a estimada sogra. Ao contemplar pela última vez os campos férteis de sua pátria, com profunda demonstração de afeto, Ruth exclamou: "O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus." Então, pôs-se rumo a uma terra estranha, unindo-se com o verdadeiro povo de Deus e tornando-se sua fiel adoradora. Definitivamente, é uma história repleta de magníficos exemplos de fé, piedade, humildade, diligência e amabilidade, reveladas em eventos comuns da vida. Os israelitas, pelo estudo dessa narrativa,
deveriam ter compreendido o plano de Deus para a salvação de pessoas de todas as nações que aceitariam como a moabita Ruth o Deus cujo caráter lhes teria demonstrado pelo testemunho de seus servos. Dessa forma, era plano de Deus que muitos alcançassem uma transformação de caráter que os tornasse individualmente preparados para ser cidadãos do eterno reino de Cristo. O fato de Ruth, a bisavó de Davi, ser moabita, provavelmente explica por que Davi, mais à frente, tenha colocado seus pais sob a proteção do rei de Moabe, quando ele fugia do rei Saul. Tempo da história e da escrita e autor. Embora Ruth, capítulo 4, verso 22, leva a crer que o livro foi escrito durante o reinado de Davi, o verso 21 indica que ela ocorreu no início do período dos juízes. Boaz, olha só, era filho de Raabe. Olha que interessante. Outra estrangeira. O tempo, o estilo de escrita e outros elementos literários indicam que o autor do livro foi Samuel, assim como o de Juízes, provavelmente fazendo conexão entre o tempo de Josué com o da monarquia judaica. Os nomes de Elimeleque e de Noemi são muito significativos. Elimeleque significa meu Deus é rei. Reflete a vida piedosa dos pais de Elimeleque e podem indicar até um reconhecimento a Deus como o único e legítimo rei de Israel, numa época em que muitos israelitas já cogitavam um rei humano. O significado do nome Noemi é agradável ou meu deleite. Indicava que seus pais tiveram muita alegria no nascimento da filha, em uma época que os pais hebreus se regozijavam no nascimento de filhos homens. Agora o versículo 7. Saiu, pois, ela. A atitude do cristão deve ser a mesma de Noemi, sair do lugar inadequado e trilhar o caminho que conduz onde Deus quer que vá. Como Noemi se dirigiu para Canaã terrestre, o povo de Deus precisa pôr-se a caminho da Canaã celestial. E ao empreender essa viagem, levar outros, que à semelhança de Ruth dirão, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. No verso 9, traz aqui o diálogo entre Noemi e suas noras. Ela então disse para elas, voltem para suas casas, para seus pais, e sejas felizes. A tradução Almeida Revista e Corrigida, que acheis descanso. O descanso, ou felicidade, a que Noemi se referiu, não deveria ser encontrado no lar de suas mães, mas em seus próprios lares, cada uma em casa de seu marido. Quando os juízes falavam de uma mulher encontrando descanso, quando os judeus falavam, estavam se referindo ao casamento. Então, Noemi estava dizendo para elas procurarem um outro casamento, né? Porque elas ainda eram viúvas, novas, jovens. Aí no verso 14, descreve que Ruth se apegou a Noemi. Olha só, que história incrível. Feliz é a sogra que conquista suas noras, em vez de afastá-las. Realmente é incrível esse apego de Ruth com Noemi.
No verso 16, Ruth disse: não me insista. A resposta de Ruth se destacou como a nota tônica de todo o livro. Não é simplesmente o amor de Ruth por sua sogra que a levou a se apegar a ela. Tem mais razão por aí. Ruth se deu conta de que era a fé de Noemi que a tornara uma mulher notável. Ruth, com determinação, decidiu-se pelo Deus verdadeiro. Então aqui não era só um apego humano, de pessoa para pessoa, era de uma pessoa para com Deus. Quando Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. Que lindo, né? É difícil encontrar declaração mais sublime de amor e devoção. O teu Deus é o meu Deus. O único conhecimento do verdadeiro Deus que Ruth possuía até então era o que ela havia testemunhado na vida de sua sogra Noemi. E quem sabe no período em que viveu com seu esposo, filho de Noemi. Dos demais membros de sua família. Esta, amados ouvintes da palavra de Deus, esta é a melhor forma pela qual Deus sempre se revela aos seres humanos, mediante a demonstração do poder de seu amor, operando na vida de pecadores arrependidos e transformados. O poder transformador do amor divino é o melhor argumento em favor da verdade. Sem ele, a religião não passa de bronze que soa ou símbolo que retine, como diz o apóstolo Paulo na famosa carta de 1 Coríntios capítulo 13. Agora o versículo 19. Quando chegam em Belém, Noemi e Ruth, o povo pergunta: não é esta Noemi? Quando seus conterrâneos indagaram: não é esta Noemi? O que queriam dizer era: esta é Noemi, voltando sozinha e viúva? Parecia inacreditável que tanto o esposo quanto os 2 filhos tivessem morrido. Para aquela época, para aquela cultura, eu creio que não poderia haver uma tragédia pior na vida de uma mulher do que o que aconteceu com Noemi. De fato, como comentei no início, na introdução, na vida existem circunstâncias tristes, difíceis e realmente de extrema angústia. Foi o que Noemi enfrentou. Mas, como nós vamos perceber no desenrolar desta história, há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está presente, mesmo quando o céu parece escuro, quando tudo parece nublado, né? E sem solução. Então, Deus te abençoe a ter um amor verdadeiro, profundo e fiel como o de Noemi e Ruth. Este é o amor eterno. Vamos ao espírito de profecia, o desejo de Deus para nós. O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhes designara. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas. Era propósito de Deus, porém, que pela revelação de seu caráter por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do Evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações
e todos os que o olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe, a cananeia, e Rute, a moabita, se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. Olha o desejo de Deus. Deus desejava trazer todos os povos sob seu governo misericordioso. Desejava que a terra se enchesse de alegria e paz. Criou o homem para a felicidade e anseia encher da paz do céu o coração humano. Anela que as famílias da terra sejam um tipo de grande família do céu. Está no livro Parábolas de Jesus, página 290, este texto. Um outro texto falando sobre portadores de luz. Em tempos antigos, o Senhor associou à obra homens de vários talentos. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, com sua mansidão e sabedoria, e Josué, com suas várias aptidões. Estiveram todos alistados no serviço de Deus. A música de Miriam, a coragem e piedade de Débora, a afeição filial de Rute, a obediência e fidelidade de Samuel, eram todas necessárias. Semelhantemente, os discípulos de Cristo são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Por meio deles, se manifestam ao mundo envolto na escuridão de um errôneo conceito de Deus, a misericórdia e a bondade do Pai. Vendo suas boas obras, outros são levados a glorificar o Pai Celestial, pois se torna manifesto que há um Deus sobre o trono do universo. Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. O divino amor, brilhando no coração, a harmonia cristã manifestada na vida, são quais vislumbres do céu, concedidos aos homens no mundo, a fim de que lhes apreciem a excelência. Meditação matinal de 1986, página 311 agora. Chegou o momento de aplicar este capítulo em nossas vidas, os ensinamentos que nele encontramos. Alguma vez você já enfrentou situações em que tudo estava bem e de repente tudo pareceu desmoronar rapidamente? Como você reagiu? Como você lida com crises sociais, crises econômicas, financeiras, crises políticas, crises religiosas, fome, perdas, morte, tantas outras coisas desesperadoras? Você sente angústia, estresse, depressão? Você enfrenta ou foge? Onde você busca solução e ajuda? No dinheiro, no trabalho, no governo, em parentes, em tua experiência, tua força, sabedoria? Em quê? Foque tua atenção totalmente neste primeiro capítulo do livro de Ruth. Tenha em mente, primeiramente, o contexto desta história. Quando ela ocorreu? Em uma era mais pacífica dos dias em que governavam os juízes. Lembrando que o período dos juízes foram os momentos históricos mais críticos de Israel. O contexto era de total crise moral, social e espiritual. Consequentemente, Deus cumpriu os regulamentos dos documentos das Escrituras da terra, que está em Deuteronômio 27 e 28.
houve fome na terra que manaria leite e mel. Resultado: outras crises econômicas, financeiras e políticas. Com isso, a próspera família de Noemi precisou fugir de Belém para livrar-se da morte. Procurou refúgio em Moabe. Pais e filhos morreram tentando ganhar a vida. Noemi ficou viúva, sobraram apenas as suas noras. Noemi despediu-se de Moabe e de suas noras, também viúvas desprovidas de filhos. Noemi recebeu a graça de uma companhia para a viagem de volta, sua nora Ruth. E Noemi voltou amarga para Belém. Perdera tudo, bens, família e até a alegria. Crises e mais crises. Apenas com a graça de uma companhia em meio a tantas crises sufocantes. Você já se sentiu assim? O livro de Ruth tem sido considerado há muito tempo como uma história maravilhosa que mostra pessoas superando as tragédias da vida mediante a devoção e o caráter forte. Antes, porém, da superação, foi necessário reconhecer a fraqueza. Fugir de uma situação complexa nem sempre será uma boa solução. Procurar refúgio onde Deus não está nunca trará prosperidade, vida e nem bênçãos. Intentar salvar-se sem auxílio divino implica cavar a sepultura com as próprias mãos. Deixar tudo para trás para recomeçar a vida pode parecer uma ideia atraente a princípio, mas pode ser decepcionante. Portanto, a única solução real, concreta e viável para situações complexas da vida está em buscar a Deus e esperar nele. Eis a grande lição, ou as preciosas lições deste livro de Ruth e deste capítulo 1. Vamos à conclusão de nossa reflexão. Ruth, como uma boa moabita, foi ensinada desde a infância a adorar outros deuses. Provavelmente, de início tenha sido difícil compreender a religião de seu esposo. Como assim adorar a um único Deus? Como acreditar no invisível? Todavia, Ruth creu, e a sua fé a tornou grande. O testemunho de sua sogra a tocou profundamente. O amor que lhe devotou a fez enxergar um Deus diferente dos deuses de seus pais. Ruth viu na vida de Noemi um Deus que ama, um Deus que cuida e que não faz acepção de pessoas. Neste pequeno relato, podemos contemplar 1 Coríntios capítulo 13. O dom supremo superabundou e, por consequência, resultou em fé e esperança. Noemi poderia ter rejeitado suas noras, ter-lhes acusado de sua desgraça, mas escolheu amá-las, e ao fazer isso, foi ela um instrumento do Senhor em seu plano de ação. O discípulo do amor, João, escreveu: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. É muito fácil e muito cômodo expressar amor em palavras, não é mesmo? O desafio é viver o que se diz. Lembremos, meus irmãos, que Deus sonda os nossos corações. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Ruth amou, porque Noemi amou primeiro, e nós amamos, porque Cristo nos amou primeiro.
1 João 4,19. O amor de Deus não é para ser falado, é para ser vivido. E não vem de nós, é um dom de Deus. O amor prático, eis a maior e mais poderosa pregação do Evangelho. Escolha o que Ruth e Noemi escolheram. Escolha viver o amor, e o amor habitará em você. Vigiemos e oremos. Amém? Amém. Não disse a vocês que este pequeno livro é profundamente impactante, cheio de emoção e de um ensinamento profundo sobre amor, lealdade, fé e providência divina. Olhe o pensamento para este dia. Quanto maior for a dificuldade para alcançar a vitória, mais forte será o apoio de Deus. Pensamento lindo, hein? Que possamos crer e buscar por esta fé, por esta confiança e experiência em nossas vidas. Agora vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar desta manhã, deste dia. Graças te damos, Senhor, porque podemos sentir o teu amor e a tua misericórdia em cada raiar de um novo dia. Senhor, colocamos a nossa vida diante de ti para que a tua vontade e a tua providência possa, Senhor, ser cumprida na vida de cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a vivermos a prática do amor. Que a nossa fé seja uma fé que opera por amor. Ajude-nos, Senhor, a enfrentar as dificuldades, as provações desta vida, deste tempo tão difícil que estamos atravessando. Senhor, fortalece-nos, dá-nos do teu amor e aumente-nos a fé. Fica conosco, abençoe cada participante deste projeto, deste estudo, em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui, tenham todos um ótimo dia. E se você gostou do estudo de hoje, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e convide um amigo, um familiar, para fazer parte de nosso grupo, de nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.